Olá! Olha a Mimi aqui de novo, mais uma vez, com mais um cordel. Lembrando que é uma literatura de cordel. Ela é feita de rimas e versos e contam histórias ou causos onde o autor vivenciou, ou no tempo real, ou no seu sagrado da sua criatividade. E aqui a gente vai com mais um da nossa querida historiadora, professora, mulher guerreira, uma mulher que canta, inspira e exala a história, certo? Dona Gasparina Pimentel de Miranda. Vamos ouvir? O chefão e a patroa. O cidadão merece respeito, seja lá onde e quando for. Sendo rico ou sendo pobre, analfabeto ou doutor. Não era o que acontecia naqueles remotos dias, que felizmente já passou. O chefão era baixinho, de cabeça achatada, mas se via como Deus entre qualquer rapaziada. Impunha sua autoridade naquela sociedade a ele subordinada. Enquanto a patroa, presunçosa e arrogante, lá no seu pedestal, sempre muito elegante. Parecia até ter nojo da terra e aquele povo nunca viu mais pedante. Nos anos 60, em plena ditadura, imagina-se comandado por essas duas criaturas. Se o chefe era o maior, a patroa era bem pior, fosse qual fosse a postura. Se ele se achava Deus, ela se achava rainha. Não falava com ninguém quando ia, nem quando vinha. Os filhos da realeza não olhavam para a pobreza, consentimento não tinham. Se o chefão fosse passando por um cavaleiro montado, ele tinha que descer e seu chapéu ser retirado, colocado acima do peito, como forma de respeito e ainda de perfilado. Por motivo de festa ou qualquer ocasião, se o chefe ali chegasse, parecia um batalhão. Como um bando de mané, o povo ficava de pé. Eram ordens do chefão. Ai daqueles que não cumprisse o que fosse determinado, pelo chefe ou pela patroa, naquele suposto reinado. Se fosse civil, era expulso. Se fosse militar, o recurso era o de ser confinado. Por leves indisciplinas, eram-se sujeitos à punição. No forte dos remédios, afastado da população. O sujeito era isolado, fosse civil ou soldado, como forma de correção. Dizia-se que o forte era mal assombrado, quando lá tinha alguém pagando os seus pecados. Antes da meia-noite, aqueles mais afoitos iam acompanhar o coitado. Mesmo sabendo o risco que poderia correr, aparecia um caridoso querendo socorrer. Com água, luz e pão, companhia e afeição. Quem de medo podia morrer. A casta social era claramente aplicada. Em clube de sargento, soldado não entrava, e os senhores oficiais não contaria jamais com outras camadas. A patroa só recebia mulheres bem trajadas. Para se falar com ela, era veste determinada, saia de tamanho aparato nos pés, só de sapato diferente era barrada. Vista-se nos conformes, ou seja, repreendida. Já conhece as regras para serem cumpridas. No caso de reincidência, tenha santa paciência, mas você será banida. Nos dias de feira, o mercado era fechado. O acesso era hierárquico. Por classe era chamado. Quando chegava a vez do abnegado camponês, quase tudo tinha acabado. Transporte era privilégio para poucos senhores. O pavão andava a pé
com saúde ou com dores. O que para os tiranos não causava nenhum dano. Carro era só para doutores. Assim mesmo, houve gente que a sua filha batizou. E o nome da patroa, é verdade, sim, senhor, talvez para homenagear a suposta dona do lugar, na inocente colocou. Mas, como tudo tem fim, o dia deles estava por chegar. Um príncipezinho adoeceu e lá não se tinha como cuidar. O mal era feio e delicado. Como nada foi confirmado, eles tiveram que viajar. Cuidar do menino caçula era o que lhes restava fazer. Se foram para não mais voltar, quem ficou era só prazer. A vida daquele povo mudou, para sempre se transformou. Era só graças a Deus render. Ai, que literatura tão linda! Assim me contaram, assim eu li e vem que com a dona Gasparina muita história está por vir. Beijo bem grande. Tchau, tchau.